Salve galera, beleza? Eu sou o Sérgio, mais conhecido como Russo ZL, e hoje a Cronos veio aqui, trouxe o equipamento deles para me testar. Eu testei, me foi pedido um review. Eu, como entusiasta de simuladores, já testei uma vasta gama de equipamentos, né? Tanto Direct Drives, Moza, Fanatec, como volantes de entrada como Logitech, T300. Dado a essa experiência, digamos assim, que eu tenho com volantes e com simuladores, a Cronos confiou em mim para fazer esse review. Foi sua primeira impressão do volante ali na hora que você testou e sentiu ele a primeira vez na pista? Na pista, Northlife, por exemplo. Cara, a primeira impressão que eu senti foi as forças mínimas e os detalhes de pista, né? Quando você sai ali do pitch, geralmente num volante de entrada você precisa fazer muita força, né? O force feedback é meio descalibrado. Agora, no volante da Cronos aqui, por se tratar de correia, né? Porque o volante de entrada são engrenagens. Aqui a gente está trabalhando com correia. Eu senti bastante detalhamento, né, na hora que você sai do pit ali, as forças mínimas são muito boas, você sente bastante detalhe de pista. Agora, se tratando quando você está em alta velocidade, você sente bastante também, bastante detalhamento. Não clipa tanto, né? Você tem uma força ali considerável sem tanto clipping, né? Para quem sabe o que é o clipping. E basicamente isso foi minhas primeiras impressões. Eu senti bastante consistência, com pouca configuração que eu tenho ali na Assetto Corsa. Eu senti muita consistência e a princípio eu acho que é isso. Essas são minhas primeiras impressões. Consistência, força, pouco clipping. Eu senti que o carro estava na minha mão ali o tempo inteiro. No limite do carro, geralmente quando você faz a curva, você tem muito dessa, né? De você sentir ou não. Eu já peguei volantes de Direct Drive que, mesmo tendo ali uma força de 12 newtons, eu não sentia tanta confiança em fazer uma curva quanto eu senti com o volante da Cronos aqui. Próxima pergunta é relacionada à zona morta. O que você achou ali da zona que ele tem ali, comparado a outros volantes de entrada, como o próprio G29, que acaba tendo, por questão do software, aquela zona morta? Em questão de zona morta, diferente como a gente está comparando com o volante de entrada, diferente dos volantes de entrada, a gente não tem aquela zona morta que o pessoal costuma dizer que é das engrenagens, tá? Não é das engrenagens, é do software. A zona morta não tem porquê, porque as engrenagens é uma de cada lado. Além da zona morta física, você tem a zona morta de software, né? Não tem. É isso, basicamente. Configurado da maneira certa no software que está disponibilizado pela Cronos, você não vai sentir aquela zona morta. O volante tem peso o tempo inteiro, vai sentir o carro o tempo inteiro, ainda mais dependendo do simulador que você jogar. Se você jogar um automobilista, é melhor ainda. Eu gostaria que você fizesse um breve comparativo. O T300, você falou que tem essa experiência, comparado a esse volante, já que os dois são de poli e correia. Falando do T300, que é um comparativo bem justo ali, a Cronos, com o motor que eles têm aqui, chega a 8 Nm. Até onde eu sei, o T300 é em torno de 3.1, né? Então é quase mais que o dobro. A comparação que eu tive foi a seguinte: buscando a primeira impressão, o T300 ele não me passou tantas forças mínimas assim. Quando você sai do pit, sai do comecinho ali na pista, largada, você não sente quase nada no T300 em comparação com o volante da Cronos. Em questão de força, né? Você tem muito mais fidelidade porque você tem mais força. Não é que o volante vai ficar mais pesado, você vai ter ali mais folga para receber informações. Por exemplo, numa curva, o T300 ele estaria no limite muito mais rápido. O volante da Cronos ele não vai estar no limite. Então, tanto é que eu falei de você sentir a confiança numa curva, e isso entra questão de quantos newtons tem o volante e a fidelidade que ele vai te passar. Então, quando você vai fazer uma curva, você tem muito mais confiança que você está recebendo o tempo todo ali na sua mão informações da pista e tal. Tanto é que no T300 eu senti bem parecido com o Logitech. Por incrível que pareça, eu não senti confiança nas curvas, assim, ele não passa tanta informação. Vamos fazer agora um comparativo bem injusto. A sua experiência com o Direct Drive, PXN V12, o Camus LP8, o Moza R9, são equipamentos aí de alto padrão ali, mais de R$5.000, R$8.000, R$10.000. Comparado com um volante desse daqui da Cronos, o K80, que vai custar ali por volta dos seus R$1.500. Qual que é a sua comparação ali? Cara, é injusto você comparar poli e correia com um Direct Drive, né? Porque são tecnologias distantes ali. É um pouco injusto você querer comparar com engrenagem. A gente tem o T300 ali no meio. Ele avança todos os gaps que a gente tem hoje de volante. Então, é acima do G29.
ele é mais forte que o T300 e o software dele permite que ele seja mais fiel, então ele ultrapassa ali a gama do T300. Só não chega, né, nos Direct Drives porque a tecnologia é diferente, você não consegue comparar. O Direct Drive, por ser o sistema magnético, né, para quem sabe como é que funciona, eu acho que não tem como fazer uma comparação justa. O que eu senti de diferente é a limitação da polia correia, porque no Direct Drive o volante gira liso. Já no polia correia, você tem ali um pouquinho de atrito, apesar de mais silencioso que o Logitech, que é a engrenagem, você tem ali uma sensação, você consegue sim sentir a polia correia, mas não chega a incomodar. É impossível, né, você conseguir chegar no nível de detalhamento de um Direct Drive. O que acontece? O software que a Cronos está usando, ele é bem mais fiel com o software base de empresa, que nem o software da Logitech, um software limitadíssimo, e as engrenagens ali limitam muito o que o volante pode entregar. O T300 também é um software que eu achei pouquíssimas controles de ajuste, e a diferença é essa, né? O software da Cronos, ele ultrapassa alguns softwares de Direct Drives muito mais caros. Então, se hoje eu pego um Camus, está na faixa de R$5.000, comparo com o software aqui da Cronos, eu prefiro 1000 vezes mexer com o software da Cronos, ele é muito mais consistente. Os eixos, você sente que realmente eles são aplicados de uma forma muito mais eficiente no motor do volante ali, tanto é que faz diferença em tempo real no jogo. É basicamente isso, não tem como comparar diretamente, mas aí você compara os detalhes, e se tratando de um volante de baixo custo, se você não for partir para um Direct Drive, é o melhor que a gente tem hoje. Qual que é a sua visão do K80 no Drift, levando em conta lá o seu conhecimento ali com o volante de entrada com G29, T300 e até puxando um pouco da experiência com o Direct Drive? Cara, eu vou jogar muito no Direct Drive porque eu tenho tido muitas frustrações, né? A gente fala assim, o equipamento top é o Direct Drive, você vai plugar lá e... Não, cara, então, tratando de software, eu acho que por ser mais refinado o software da Cronos, né, que é feito pela comunidade, ele tende a ser mais... refinado é a palavra certa, né? Então, no Drift, ao invés de você precisar ajudar o carro, como acontece nos volantes superiores, que não tem rotação suficiente, né? Você pega um G29, ele não tem rotação suficiente. Então você fala, puta, rodei. Por que eu rodei? Às vezes é porque o volante não rodou rápido o suficiente para a roda apontar em direção à curva, né? Isso eu demorei para perceber. Então, o que acontece? No Cronos, no volante K80 da Cronos, o volante ele volta, você vai fazer uma curva, você joga o carro para o outro lado, né? O contra-esterço ali, ele volta o necessário. Ele não volta nem mais nem menos, ele volta o necessário. Então, às vezes o carro ele joga um pouquinho devagarinho, vai um pouquinho mais rápido, o suficiente ali para eu fazer um drift suave, sem esforço. Desde que você saiba fazer drift, né? Você consiga trabalhar com a inércia do carro, você faz sossegadíssimo. Mais nem menos. Equilíbrio ideal. O suficiente, não tive estresse em comparação com um Direct Drive. Eu preferi fazer aqui, eu senti mais conforto, assim digamos, né? Ainda uma pergunta sobre o Drift. Quem compra um volante desse, o K80 ali, saindo de um G29 ali, ou para quem ainda tá com essa dúvida, voltado apenas pro Drift, qual que seria o benefício que ele teria ali, comparados ali? Ele consegue fazer um Drift ali no nível intermediário pro profissional ali, no G29, partiria logo pro K80, seria um melhor custo-benefício, levando em conta que um Direct Drive hoje passa dos R$5.000? Hoje, se você não tem um G29, com o K80 no mercado, eu não vejo motivos para você adquirir um G29. Se você já tem um G29, o que acontece? Você consegue fazer drift com qualquer volante. A questão é o quão real é o drift que você está fazendo. Porque drift você faz o controle no teclado, mas o quão real, o quão simulador é isso. No G29, às vezes você tem que jogar o volante, né? Quantas vezes você vai fazer a curva? Se você não joga o volante, o carro não vai para a curva ou você vai rodar. Com os volantes T300, K80 para cima, você não tem essa necessidade. Então você começa a trabalhar outras áreas. Então você vai fazer um drift, você não precisa se preocupar em jogar o volante, você vai pensar muito mais no pedal ali, na embreagem, no freio de mão, porque o volante ele vai estar trabalhando de acordo com o que o carro está mandando para o volante. As informações que ele deveria estar recebendo, ele vai conseguir jogar de acordo, entendeu? Então se você jogar o carro e o volante tiver que estar 80 graus para a direita ou para a esquerda, ele vai estar 80 graus para a direita ou para a esquerda, porque você vai ter que se preocupar em dosar o acelerador, chutar a embreagem, basicamente é essa a diferença aí. Mas é como eu falei, você faz drift em qualquer volante, a diferença é o quanto ele vai simular, quanto ele vai ser fiel a um
um carro de verdade baseado no simulador que você está jogando. Você diria que seria mais fácil fazer drifting num volante como um T300 ou K80 do que em um volante de entrada como até o PXN está entrando agora, V99, 4 newtons, porém ainda de engrenagem? Em questão de facilidade, uma coisa engraçada que aconteceu comigo, eu só entendi o drift depois que eu peguei um equipamento que me dava as respostas de acordo com o carro. Então, no G29 eu rodava, eu falava, ué, por que eu rodei? Aí eu peguei um volante melhor e o volante ele voltava, né, de acordo com o que o carro estava me mandando. E o carro não rodava, então o meu erro estava justamente em não jogar o volante. Eu falava, não preciso jogar o volante tem que botar sozinho. Então acho que essa é a comparação. Assim, é bem mais fácil fazer drift com um volante que vira de acordo com o que é para virar. Track day, corrida, vamos colocar no nível mais também intermediário profissional ali. Qual seria a principal diferença ali numa pista, numa corrida, volante de entrada ali, um T300, G29 do K80? Vamos lá, corrida é o seguinte, tirando o fato da força, que são os newton-metros, você na corrida o mais importante é você saber onde o carro está. Quando você vai fazer uma curva, é muito bom você sentir o tempo inteiro onde é que está o grip do carro, se você vai perder a traseira, se você vai pegar grama. Quando você faz uma curva, hoje, no G29, você vai estar no limite. Se você passar numa zebra, você não vai sentir o bump. Se você não vai sentir o bump, quem dirá uma traseirada, né? Para você poder corrigir. Nos volantes acima, você, além de você sentir onde o carro está o tempo todo, você consegue sentir se ele vai dar uma traseirada, você recebe a pancada de uma zebra, de um bump, a grama, e aí você consegue corrigir. Fica mais fácil, você consegue se concentrar em outras coisas e é mais imersão, né? Falando a um modo mais profissional, a força não é tudo. O volante ele tem que ser o máximo de fidelidade possível. O que é fidelidade? Você está ali na reta, o volante está ali, ele não está chacoalhando sua mão, ele tá ali passando nas mínimas de uma pista, os bumps, você vai jogar na curva para sentir comprimir a suspensão e aí sim você vai estar no controle do carro na curva o tempo inteiro, saiu da curva, se não traseirou, bora, basicamente isso, a grosso modo falando. Na sua visão, assim, qual que é a importância da gente ter um volante com mais Newton? Por que as empresas grandes trabalham com 2, 3, 4, um volante mais caro ali de 5 mil com 5 e se realmente faz diferença um volante ali ter 8 Newton? Quanto mais força você tem, mais fidelidade você pode ter dependendo do software que está embarcado no volante. Então, como eu te falei, um volante de 2 newtons, ele não vai te entregar uma saída de traseira, ele não vai te entregar uma zebra. Por quê? Porque ele não tem força suficiente para te entregar a compressão da suspensão junto com a pancada da zebra. Você entende? Ele já está no limite, ó. Compressão da suspensão, aqui é o limite dele. A zebra vai estar aqui, ó. Entendeu? Isso aqui 2 newtons. Aí você aumenta para 5 newtons. Compressão da suspensão, zebra, e aqui, ó, força mínima é onde o carro está aqui, você está no limite da aderência. Basicamente essa é a diferença. Então, quanto mais newtons você tem, se o software estiver de acordo, é isso que você recebe, mais detalhamento, mais fidelidade. Não é só força, entende? Então, você está aqui, ó, vai 8 newtons, 10 newtons, então você recebeu uma pancada. Você vai receber toda essa pancada de acordo com o que o jogo está te mandando, né? Claro que a gente está falando de 15, 20 newtons acima, mas quanto mais newtons, melhor. Não se trata só de força bruta, e sim de fidelidade. Você considera que o K80, comparado ali em uma corrida ali, vamos colocar que todos os pilotos têm o mesmo nível, quem usar o K80 teria uma certa vantagem, quem estaria usando um T300 ou um G29? Teria porque, como eu falei, se você recebe mais informações, você consegue guiar da melhor forma o carro. Se você sente a aderência do carro, você ali tem mais confiança em atacar mais, em arriscar mais, porque você sabe onde está o carro o tempo todo. Agora, no volante de entrada, você tem que deduzir. Você pode saber, você pode ser muito bom, mas você tem que deduzir onde o carro está. A traseirada é muito mais visual que sensitiva. Num volante K80, T300 para cima, você tem muito mais sensação, então você tem muito mais confiança e muito mais chance de arriscar sabendo o limite do carro, sabendo que você está nos trilhos ali. Se você tem um equipamento melhor, assim como geralmente acontece nos jogos de FPS, você tem sim mais vantagem de ganhar ou disparar na frente, só que não é só isso que importa, né? Não adianta você ter só o equipamento, você tem que treinar também. Não adianta pegar um equipamento bom e querer fazer drift sem saber pelo menos aqui é o drift e não vai dar certo. Mas sim, você tem mais vantagens de ter um equipamento superior
em comparação com outros pilotos. Como você colocaria o salto que a pessoa teria saindo de um volante de engrenagem para um volante de poli e correia e para um volante de direct drive? Tá, eu vou começar do mais baixo para o mais alto, né? Se tratando do que a gente tem no mercado hoje, que é o G29. G29 hoje você perde muita informação por conta das engrenagens, né? Engrenagem, redução e até chegar na sua mão ali, fora o barulho, fora o software limitado, você perde muita informação. Então, se você tem um G29 hoje e compra um T300, você tem ali um sistema mais silencioso, um sistema mais forte, software um pouquinho mais refinado, basicamente isso, né? E aí você já tem um sistema de poli e correia um pouquinho mais avançado, você já consegue uma rotação mais rápida do volante. Essa é mais ou menos a diferença e os benefícios que você vai ter do G29 para o T300. Pulando de um T300 para um volante da Cronos, que é o K80, você vai ter ali, além de tudo isso que eu mencionei, que ele é mais silencioso, o K80 ele é 2,5 vezes mais forte que o T300, com software feito pela comunidade, então ele é muito mais fiel. Apesar de ser a mesma tecnologia que a poli e correia, o gap entre o T300 e o K80 da Cronos é absurdo por conta dos detalhes, né? Não é por conta da construção, não, por causa dos detalhes. O motor é maior, o software é mais refinado, e isso faz toda a diferença no fim das contas, né? Agora, de um K80 para um Direct Drive, é como eu citei. Aqui a gente tem a limitação da poli e correia. A poli e correia ela vai tirar alguns efeitos ali de você, vai trazer algum ruído e não vai ser uma conexão direta, né? Se tratando de Direct Drive é direto, é na sua mão e ele vai te passar, desde que seja um Direct Drive bom, ele vai te passar todas as informações. Então, o supra-sumo dos volantes hoje é Direct Drive, não dá para comparar com nada. O melhor gap do G29 do Direct Drive é esse. O T300, o K80 tá ali no meio termo. Eu digo que o K80 tá melhor porque o motor é maior, é como se você comprasse um carro turbo com remap. E o T300 é um carro sem remap e não é turbo. É basicamente essa comparação. O remap é o sistema refinado do K80 e o turbo, o motor maior. Podemos falar que o T300 é 1.0, o K80 é 2.0, basicamente isso. Fora os detalhes, né, que o keyless, as conexões DB9 para você conectar seu pedal do Logitech. Então, tem alguns detalhes aí, mas já fogem da pergunta principal. Então, o gap é esse. G29, T300, K80, um pouquinho distante do T300 em comparação de você usufruir ali do produto, mas em preço ele está abaixo, né, do T300. Perguntinha bônus fácil. Agora que você conhece o K80, na sua perspectiva, qual que seria o volante mais custo-benefício hoje no mercado? Eu acho um absurdo no sentido de bom, porque vai fechar o gap. Hoje você compra um G29, vou dar uma média de 1.800. Você compra um volante com engrenagem de 2 Nm e você não tem a possibilidade de trocar o aro. Bom, basicamente isso, né? Você tem um volante fraco que você não consegue modificar. O T300 você consegue modificar, só que ele já está trabalhando ali no limiar, né? 3 Nm. Se você coloca um volante mais pesado, ele já não passa a informação suficiente com o aro padrão dele. Com um volante mais pesado, então, você vai ter muito menos informação. E é um volante antigo também, né? O K80, o que foi me passado, tende a ser complemento que tem no furo de mercado, né? Porque hoje o Logitech é muito barato, o T300 é muito caro, não entrega tudo isso, então acho que o K80 ele vem para fechar esse gap e dar oportunidade que quem nunca teve ou não pode comprar um volante superior a ter um equipamento de qualidade no sentido fidelidade, né? Então você vai ali jogar o seu simulador recebendo todas as informações, né? E como foi uma pergunta bônus, eu queria falar algo bônus aqui também, que é o seguinte: a gente às vezes acha que o melhor jogo é o que vai te passar mais informações, é um jogo mais atual, vai te passar mais informações. Na real, não. Se você pega hoje um volante bom e joga o Assetto Corsa 1, você vai ver, caraca, realmente eu tava perdendo coisas aqui, né? Que nem você comprar um som e ouvir aquela mesma música. Você compra um som ruim, depois você compra um som bom, vai aparecer outra música. É a mesma coisa, a sensação que eu tive com o K80 foi basicamente essa. Essa é a analogia que eu tenho para trazer do K80, é que você sente coisas ali que você não imaginava que tinha, né, na pista, bumps que você não imaginava, curva, o controle do carro muito mais sutil. No drift, o volante ele não gira em excesso, né? Por mais que você coloque um pouquinho mais de força, ele não vai girar em excesso, ele vai girar o suficiente ali que o carro está necessitando. Então, você não vai fazer esforço para jogar e nem para segurar mais, entendeu?
é tudo de acordo. Isso a gente está falando de um jogo 10 anos atrás, é o Assetto Corsa. Bom, basicamente isso. Eu agradeço a oportunidade da Cronos trazer esse volante para me testar, o reconhecimento que o dono da Cronos teve em me presentear, né, com esse equipamento mesmo temporariamente. E é isso. Obrigado. Valeu quem assistiu. Eu espero que esse produto seja realmente o que faltava no nosso mercado de simuladores de entrada ali a médio e a longo prazo.